Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, decidiu hoje, por 8 votos a 3, punir o procurador da República, Deltan Dallagnol, com uma advertência por ter dito em entrevista que ministros do Supremo Tribunal Federal eram lenientes com a corrupção. Trata-se da primeira punição disciplinar da carreira de Dallagnol. A advertência é a pena mais branda nas sanções que o CNMP pode aplicar a membros do Ministério Público Federal, mas em caso de reincidência pode resultar em punições mais graves. A sanção também prejudica a promoção. Dallagnol ainda responde a outros 2 procedimentos disciplinares que constam da pauta de julgamento do CNMP desta terça-feira. Um aberto por iniciativa do senador Renan Calheiros e outro pela senadora Cátia Abreu. Dallagnol foi punido no processo administrativo disciplinar aberto em abril, a pedido do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, após o procurador ter dito, numa entrevista à rádio CBN, em agosto do ano passado, que os ministros da segunda turma do Supremo mandaram uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. O procurador fez uma crítica à decisão em que a segunda turma do STF retirou trechos da delação do Odebrecht das mãos do então juiz federal e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Sua defesa alega que ele apenas exerceu sua liberdade de expressão e não incorreu em nenhuma falta disciplinar. Para o relator do caso, conselheiro Luiz Bandeira de Mello, o procurador agiu com ausência de zelo pelo prestígio de suas funções, falta de decoro, urbanidade, violando seus deveres funcionais previstos na legislação pertinente. É um excelente procurador da República e é bem verdade que o trabalho que ele fez revolucionou o judiciário, revolucionou a sociedade, revolucionou a quadratura atual em que nós vivemos. Mas é necessário registrar que essa atuação não pode servir como um salvo-conduto para ele manifestar o que desejar, do modo como desejar, como vinha fazendo de modo excessivo, disse Bandeira. O relator foi acompanhado pelos conselheiros Otávio Rodrigues, Sandra Krieger, Fernanda Marinella, Walter Schwenkener, Luciano Maia, Sebastião Caixeta e Rinaldo Reis, que é o corregedor nacional do MP. Divergiram o vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, e os conselheiros Silvio Amorim e Oswaldo Dalbuquerque. O advogado Francisco Rezec, ex-ministro do STF, disse durante o julgamento que os termos utilizados por Dallagnol foram de fato inadequados e deselegantes, mas que de forma alguma ele havia violado seu decoro funcional. Rezec pediu aos conselheiros que observassem o princípio da proporcionalidade no caso, pois, embora as palavras de Dallagnol tenham sido infelizes, elas parecem brandas quando confrontadas com as manifestações de outras autoridades. Dos 3 lados da Praça dos 3 Poderes, tudo o que temos ouvido é o desregramento verbal, é a falta de padrões de continência, disse Rezec, afirmando que o Brasil se tornou uma república de boquirrotos. Ainda em defesa de Dallagnol, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Jorge da Nóbrega, disse que as manifestações do procurador se enquadram na liberdade de crítica a autoridades da República. Para fortalecer o Estado democrático de direito, todas as críticas, ainda que árduas e duras, precisam ser toleradas e admitidas, defendeu. Após a divulgação do resultado do julgamento, o procurador e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, afirmou: a advertência aplicada a mim pelo CNMP hoje, por ter criticado decisões de ministros do Supremo, exercendo o direito à liberdade de expressão e crítica, não reflete o apreço que tenho pelas instituições. Minha manifestação decorre de um sistema de justiça que não funciona, em regra, contra poderosos, e é na omissão e no silêncio que a injustiça se fortalece. O debate dos problemas de nosso sistema é essencial. Continuarei trabalhando para fazer a minha parte em reduzir a corrupção e a impunidade. Agradeço por todas as mensagens de apoio que estou recebendo. Significam muito para mim. Com informações da Agência Brasil. As equipes de saúde bucal do Sistema Único de Saúde terão mais recursos para melhorar e ampliar o atendimento odontológico. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, são mais de 36 milhões de reais para atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde. O recurso é destinado à aquisição de cadeiras odontológicas e outros equipamentos para ampliar o atendimento à população de mais de 2.000 equipes de saúde bucal em todo o país. A estimativa do Ministério da Saúde é de que a medida beneficie cerca de 7 milhões de pessoas. O programa de Saúde Bucal do SUS conta com cerca de 27 mil equipes compostas por cirurgiões, dentistas e técnicos ou auxiliares em saúde bucal. Cada equipe atende, em média, 3.450 pessoas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o Sistema Único de Saúde vai começar a distribuir em 6 meses um medicamento para evitar complicações do diabetes, como a cegueira, por exemplo. Dona Helena convive há 10 anos com a diabetes e há pouco tempo foi diagnosticada com edema macular diabético, uma das principais causas de perda de visão em pessoas com a doença. O edema macular diabético faz com que os vasos sanguíneos dos olhos absorvam mais líquido. No caso da Dona Helena, ela perdeu parte da capacidade de enxergar. Comecei a observar que não estava enxergando o dia que eu fui pegar um ônibus para ir para cá, para Brasília, para vir para Brasília. Então, o que acontece? Sumiu o letreiro do ônibus. Todos os meses, Dona Helena vai ao hospital para receber uma injeção do remédio Aflibercept. O medicamento ajuda a reduzir o inchaço dos olhos, devolve a capacidade de visão e reduz as chances da pessoa ficar cega. A dose é cara, mas como Dona Helena tem plano de saúde, ele cobre os custos. A novidade é que agora o Sistema Único de Saúde também vai oferecer o remédio gratuitamente. A nova droga vai estar disponível na rede pública dentro de 6 meses. É um tratamento caro e agora, entrando no SUS, isso vai facilitar muito a esses pacientes e a gente vai conseguir tratar muito mais pacientes que antes, por motivos financeiros, acabavam não conseguindo fazer. O número de brasileiros com diabetes cresceu 40% entre 2006 e 2018, segundo o Ministério da Saúde. São 12 milhões de diabéticos. As pessoas que têm diabetes apresentam um risco de perder a visão 25 vezes maior do que as que não são portadoras da doença. Esse foi o caso da Denise. Ela perdeu a visão há 15 anos por causa da diabetes. Eu entrei na depressão, eu não queria ver ninguém, eu parei de estudar. Então foi uma fase muito complicada. Como não consegue mais ler, Dona Helena teve que abandonar o sonho de se formar em psicologia, mas tem esperança de voltar a enxergar e terminar a faculdade. Eu tenho esperança, eu queria que ano que vem já estivesse já lendo para poder meter a cara nos livros e terminar meu curso. Cientistas de todo o país poderão contar com um novo aliado para as pesquisas. É o supercomputador Santos Dumont, que foi atualizado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. A máquina agora, com maior rapidez e precisão, se torna a mais potente da América Latina. De escolher pessoas. O ministro Marcos Pontes ressaltou a importância do supercomputador para o país. A capacidade que ele tem de alavancar uma série de tecnologias que vão alavancar mais empregos, mais empresas, mais desenvolvimento social para o país. Com a expansão, o supercomputador Santos Dumont aumenta em 5 vezes o número de operações matemáticas realizadas por segundo. Cálculos que são aplicados nas mais diversas áreas, como química, física e biotecnologia. A capacidade de processamento a partir de agora passa a ser de 5 quatrilhões de operações por segundo. Para se ter uma ideia, um cálculo feito em um notebook de ponta, que demoraria 1 ano, leva 1 hora no supercomputador Santos Dumont. Você imagina o seguinte, a gente consegue, através do modelamento adequado, melhorar que seja 2%, 1% do pré-sal, por exemplo. Você imagina quanto que isso é de retorno para o país. Então, o investimento em estruturas como essa é extremamente favorável. E pesquisadores de todo o país podem ter acesso a essa tecnologia. O computador é interligado com as grandes universidades, com os grandes institutos de pesquisa, através de uma rede de alta velocidade. Então, as pessoas podem, nos seus laboratórios, nas suas mesas, eles podem se conectar ao computador e enviar os dados que eles precisam enviar para fazer o processamento aqui internamente. É feito o processamento e os dados, os resultados serão enviados de retorno para eles.
Foi lançada a carteira de estudante digital. 57 milhões de alunos da educação básica ao ensino superior devem ser beneficiados. Davi cursa letras na Universidade de Brasília e aproveita bem os benefícios oferecidos pela carteirinha de estudante. Me proporciona entrar em eventos culturais por meia entrada, como teatro, cinema e outros espetáculos. Para facilitar a vida de alunos como o Davi, foi lançada a Identidade Estudantil Digital. O documento pode ser utilizado por quem frequenta a educação básica, o ensino profissional e tecnológico e universidades. A carteira de estudante digital já pode ser baixada pelo Apple Store e pelo Google Play. Com ela, estudantes de todo o país poderão pagar meia entrada em shows, cinema e teatro e outros eventos culturais. Basta estar matriculado e com os dados no sistema educacional brasileiro. Com a nova tecnologia, o governo vai reduzir a impressão de papel, custo, burocracia e evitar fraudes. 600 mil estudantes já estão com os dados cadastrados no Sistema Educacional Brasileiro, o SEB. A gente está simplesmente aumentando a liberdade, mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio, mais liberdade. Estando cadastrado, qualquer um pode emitir e cobrar por isso. Um ganho para a sociedade e em termos de segurança também. A dificuldade de fraudar vai cair muito, né? A Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram hoje a Operação Cadeia Alimentar 2, que investiga fraudes no fornecimento de merenda escolar em diversos municípios paulistas entre 2013 e 2017. Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão temporária e mais de 50 de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. A Justiça Federal já determinou o bloqueio de bens dos envolvidos, que alcança um total de 2 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que atualiza o Estatuto do Torcedor, com a intenção de combater brigas entre torcedores ou torcidas organizadas. Vamos ao Rio de Janeiro. Priscila Terezo tem as informações pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A lei que o presidente Bolsonaro sancionou altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, ampliando o prazo de impedimento da participação das torcidas organizadas que brigarem em evento esportivo. A partir de agora, a torcida que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, será impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Antes, esse prazo era de 3 anos. E a lei reforça ainda que o impedimento será aplicado mesmo que a confusão praticada por torcida organizada ou torcedores seja em local ou data diferentes da competição esportiva, nos casos, por exemplo, de invasão de local de treinamento e xingamentos praticados contra atletas, adversários, árbitros, fiscais ou organizadores de eventos esportivos. Um exemplo prático dessa lei é a punição nos casos de confronto entre torcedores e a polícia, como foi visto no último domingo durante a festa do time do Flamengo depois da conquista da Libertadores. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Dívidas no cartão de crédito, cheque especial. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos vão fazer um mutirão de renegociação de dívidas e também educação financeira na semana que vem em todo o país. Em mais de 260 agências bancárias, o horário de atendimento vai ser estendido até às 8 da noite. No centro de São Paulo, não é difícil encontrar uma pessoa endividada. Cartão de crédito. Pesou nos orçamentos, as coisas mudaram. Cartão de crédito. É a principal dívida minha. Tem cartão de crédito, limite do banco, cheque especial, né? Mais de 63 milhões de brasileiros estão com alguma conta em atraso, segundo o Serasa. E o descontrole nos gastos do cartão de crédito é responsável por quase 80% da inadimplência, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para ajudar quem quer fechar o ano no azul, o governo organiza um mutirão com os bancos que oferecem descontos de até 90% para renegociar as dívidas.
Em 261 agências em todo o país, né? Em todas as capitais, permanece também a negociação online, enfim, então assim, com horário estendido, então é um mutirão que a gente tem boas expectativas em termos de participação do público. No acordo entre o Banco Central e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, cada instituição vai oferecer serviços como parcelamento, desconto ou até a troca por uma dívida mais vantajosa ao cliente. Também estão previstas outras ferramentas para ajudar os consumidores a partir do dia 2 de dezembro. A primeira iniciativa são os mutirões de negociação e de orientação financeira, que vão acontecer de 2 a 6 de dezembro. A segunda iniciativa desse plano de ação é a criação de uma plataforma online, onde os clientes usuários de produtos e serviços financeiros vão poder se educar financeiramente e se capacitar, né, para tomar decisões em relação à sua vida financeira, decisões mais conscientes. A terceira iniciativa é um concurso que vai premiar iniciativas de educação financeira que tenham amplo alcance e de escala e que sejam inovadoras. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.